Olá pessoal, vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre a civilização da América, certo? A aula será narrada, então vocês vão poder prestar atenção aí nos detalhes, tanto na leitura como também nas imagens. Bom, como a gente pode ver, a gente tem aí um resumo. Aí temos um resumo que fala um pouquinho sobre essa civilização, que também é conhecida como povos pré-colombianos. Então vamos lá. Costuma-se classificar as civilizações ameríndias como base no critério geográfico, ou seja, nos territórios que ocuparam no continente americano. Observa-se que a região da América Andina, situada na costa oeste da América do Sul, foi ocupada por diversas sociedades pré-colombianas, das quais se destacam os Incas. Na região Mesoamérica, que atualmente corresponde ao sul do México e à América Central, desenvolve-se aí os Olmecas, Toltecas, Zapotecas, Astecas e Maias. Alguns povos pré-colombianos alcançaram um elevado grau de desenvolvimento econômico, social e cultural. Tinham uma sociedade bem organizada e viviam de forma homogênea com a natureza. Eram politeístas e chegaram a formar grandes civilizações, como destaque aí os maias, astecas e incas, como eu já falei. Bem, pessoal, fala aí que eles eram politeístas. Então, como vocês sabem, essa civilização, ela adorava vários deuses. Vamos falar um pouco sobre a civilização maia. A civilização maia teve início em torno do ano 1000 a.C., na península de Yucatán, região hoje que corresponde ao sudeste do México. Ela nota-se que essa civilização teve vários aspectos na questão da estrutura urbana, no sistema de escrita, na arte, arquitetura e também na astronomia. Os maias viviam em uma área geográfica muito variada, com florestas tropicais nas regiões altas e baixas. Os primeiros grupos maias viviam em aldeias nas terras baixas ou na selva. Nelas, construíram uma série de estruturas feitas de argila, organizadas em torno de quadrados, e as pessoas se reuniam para também fabricar cerimônias. Uma mudança importante na cultura maia foi quando eles tiveram contato com o povo chamado Olmecas, que também era um povo pré-colombiano, que vivia na região da costa do norte, ali perto do Golfo do México, considerada uma cultura bem materna da Mesoamérica. Eles criaram um sistema numérico, estabeleceram um calendário e uma escrita, e desenvolveram um estilo próprio de arte. Essa civilização possuía uma economia baseada na agricultura, especialmente no cultivo do milho, do algodão e da batata doce. Também o calendário maia ganhou um destaque bem importante, pois foi um dos calendários mais importantes da história. Como vocês podem ver, um pouquinho da escrita, ela era baseada em símbolos, dessa maneira que vocês estão vendo aí. Os maias também desenvolveram um sistema numérico próprio, certo? Onde vocês podem ver aí na imagem, os maias não chegaram a construir um império, porém, eles favoreceram e contribuíram para a formação de outros povos. Agora vamos falar um pouco sobre os astecas. A presença desses povos foi ali na região do Vale do México, por volta do século XI. Eles desenvolveram uma agricultura que contribuiu para que o povo se tornasse cada vez mais numeroso. Eles construíram uma cidade chamada Tenochtitlan e desenvolveram técnicas de engenharia e também desenvolveram a arte, a astronomia, a arquitetura e medicina. Também desenvolveram aí um calendário solar com 365 dias e também possuíam um grande exército. Inicialmente, a economia asteca era pautada pela subsistência da caça, da pesca e da coleta.
Conforme eles foram se instalando nas margens do lago Texcoco, os astecas desenvolveram técnicas de cultivo em terras alagadas, que eram chamadas de chinampas. Bem aí como está na imagem, que vocês podem ver como era que funcionava essa drenagem, certo? E essa produção agrícola. Além de desenvolver esse tipo de técnica agrícola, eles também possuíam uma sociedade hierarquizada, que era comandada por um imperador. Logo, a gente tem aí, abaixo do imperador, os camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos, que eram que faziam a maior parte aí da população. Outra característica é que eles ofereciam sacrifícios humanos aos seus deuses. Como eu falei anteriormente, eles também tinham um grande exército, certo? E também possuía uma diversidade em artesanato, como tecidos e também objetos de ouro. Bom, os astecas chegaram ao fim com as invasões espanholas. Agora a gente vai ver um outro povo pré-colombiano, que são os incas. Bem, pessoal, os incas, eles habitaram ali na América do Sul entre 1200 e 1533. Os incas viveram na região que a gente conhece hoje como Cordilheira dos Andes, certo? Ali perto das montanhas da Cordilheira dos Andes. E esse império, ele tinha um governo teocrático. O que significa isso? Que o governador, né, o governante, ele é tido como também um líder religioso, uma divindade nomeada por Deus. E nessa imagem vocês estão vendo aí a estrutura social dos incas. Com relação à economia, os incas, eles tinham ali um trabalho comunitário, que baseava-se na força. Eles não estavam interessados na riqueza e nem da prosperidade da terra, mas ao trabalho de comunidade de produção. E eles compartilhavam tudo em forma de escambo. Como é que funciona isso? Em forma de troca. Então, os itens utilizados nessa troca eram basicamente folhas de coca, pimenta, milho, plumas, algodão, lã e carne seca. Os incas também eram politeístas. A maioria dos seus deuses representava elementos da natureza e se destaca aí o culto ao sol. A religião estava presente em todas as áreas de suas vidas. Aí, como vocês podem ver, tem aí uma imagem mostrando aí um pouquinho da adoração ao Deus deles. Bom, pessoal, também temos outras civilizações aí, que são os olmecas e toltecas, certo? Que também foram povos pré-colombianos. O que mais se destacam são os que eu falei anteriormente, que são os maias, incas e astecas. E aqui tem um resumo prático dessas outras civilizações, como era organizada a religião e tudo mais, certo? Então, gente, por hoje é só, ok? Vocês vão ter aí um pouquinho das imagens desse conteúdo que a gente viu hoje. Então, fique com Deus e até a próxima aula.